Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos planos de estudos tutorados. Lembrando, o plano de estudo tutorado, PET, é uma das ferramentas do regime de estudo não presencial desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Ele será ofertado aos alunos da rede pública como alternativa para continuidade no processo de ensino e aprendizagem nesse período em que as aulas estiverem suspensas por tempo indeterminado, como medida de prevenção da disseminação do Covid-19 em Minas Gerais. Hoje nós vamos falar da apostila, então, do 7º ano do ensino fundamental, do volume 1, das atividades aqui de história. Lembrando, então, caro aluno e cara aluna, a suspensão das aulas em virtude da propagação do Covid-19 foi uma medida de segurança para a sua saúde e da sua família, mas não é motivo para que você deixe de estudar e aprender sempre. Dessa forma, você receberá planos de estudo de cada um dos componentes curriculares. Nesses planos, você terá acesso aos conceitos básicos da aula e, em seguida, realizará algumas atividades. Para resolvê-las, busque informações em diferentes fontes, inclusive no seu livro didático. Os planos de estudo são um complemento para os conteúdos do seu livro. Sabemos e confiamos no seu potencial em aprender, contamos com seu esforço e dedicação para não perder tempo e continuar aprendendo e ampliando seus saberes. Então, caro aluno e cara aluna, busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado. Contamos, então, com seu esforço e dedicação para não perder tempo. Não fique limitado aos textos contidos nas aulas. Pesquise em outras fontes, como livros, internet, revistas, documentos, vídeos. Bom, e para a nossa aula de história para a semana 1, 2, 3 e 4, tá? Na semana 1, nós vamos estar revendo aqui o feudalismo, depois o mercantilismo e suas relações com o processo de transição para a sociedade capitalista e o conceito aqui, os conteúdos aqui sobre colonização e mercantilismo. Lembrando, aluno, siga uma rotina, defina um local de estudos, tenha equilíbrio, conecte com seus colegas, peça ajuda à sua família, use a tecnologia a seu favor. E sempre reserve um tempo, então, diário para leitura. Comece por alguns livros aí, finos, depois comece por um livro ou tema que você goste muito, determine a quantidade de páginas para ler por dia. Escolha um lugar tranquilo e aconchegante. Ou então, nessa semana 1, é interessante vocês anotarem no caderno, tá? Em destaque, com a caneta que vocês gostam, aí, da cor que vocês gostam, tá? Eu escolhi aqui verde. Então, a semana 1, coloca aí o título aí, semana 1, tá? Quais são os temas aqui? O que a gente vai estar estudando, então? A gente vai estar estudando sobre o feudalismo, a crise do sistema feudal, o fim da Idade Média. Então, esses são os temas, os conteúdos relacionados aqui sobre o mundo moderno aqui, em história. Relembrando, então, mudanças do século XIV, tá? Lembrando, caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai poder conhecer melhor o que houve de mudanças no século XIV. Você sabe que o mundo apresenta problemas sociais que não são novos na história e que em algumas épocas se tornaram graves. Um desses períodos de turbulência foi o século XIV. Nos últimos anos da Idade Média, a Europa, ela passou por um contexto que guarda aspectos muito próximos da nossa realidade, como fome, doenças, conflitos. Então, fique por dentro dos conceitos. Idade Média, quando falamos de Idade Média, é um período que vai da queda do Império Romano no Ocidente, no ano de 476, século V, à queda de Constantinopla, no ano de 1453, no século XV. E feudalismo? Feudalismo, então, é um modo de organização da sociedade baseada no trabalho do servo, do camponês, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Então, vamos rever. Modo de produção, baseado em posses de terras, em relações serviço, trabalho do camponês aqui na agricultura. O feudalismo, ele vai promover uma reestruturação no modelo de organização da sociedade, tá? Dessa organização social, política, econômica e cultural dos países da Europa. O sistema, ele vai criar um modelo de produção que marcou o início da Idade Média, após o fim do Império Romano.
O sistema, então, ele teria surgido da junção de dois elementos que pertenciam a civilizações diferentes. Uma era o colonato, que representava o modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos da terra, em troca de proteção, que eram tempos de violência. E outro elemento era o comitatus, característica dos povos bárbaros, que consistia na relação de lealdade entre guerreiros e chefes tribais, que serviu de inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza na época do feudalismo, durante a Idade Média. Então, o que levou a essa origem do sistema feudal? Você pega Roma, o Império Romano, ele já tinha se desenvolvido muito, cresceu demais e começou a ser invadido por por outros povos. Na época chamava-se bárbaros, tá? O que acontece? A população com medo, ela vai se refugiar no campo, tá? Mas não era todo mundo que tinha dinheiro, acesso para comprar terras. Então, ela acaba jurando fidelidade para o dono dessa terra, tá? Que a gente fala senhor feudal, tá? Então, esse é um sistema econômico que vai vigorar na Idade Média, tá? Que a gente fala de feudalismo, ó, origens do feudalismo. Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo, então, foi o processo de ruralização, todo mundo indo para o campo, fugindo das cidades, das perseguições, das invasões, que ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido uma redução nas atividades comerciais com a crise de Roma, do Império Romano. As invasões dos povos bárbaros também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo, pois com a tamanha violência, os romanos foram obrigados a se afastarem da cidade, levando consigo, então, os camponeses, tá? Então começa aí o trabalho do camponês, o trabalho servil no campo. A insegurança e violência fez com que os feudos, o que eram os feudos? Eram grandes propriedades territoriais. Nessa época não existia país, mas regiões, tá? Essa noção de Estado moderno é bem lá para frente que vai surgir essa noção de Estado moderno. Aqui não, são grandes propriedades territoriais que vão se espalhar por diversas regiões na Europa, tá? Como os reis não tinham subsídios econômicos e nem militares para proteger as populações dessas áreas, a responsabilidade passou então a ser o dono desse feudo, dessa terra, dessa grande propriedade territorial, que eram os senhores feudais. Dessa forma, iniciava-se o sistema baseado no regime de servidão, no qual o trabalhador, o servo aqui, o camponês, no campo aqui, em troca de proteção, realizariam trabalhos agrícolas dentro de uma grande propriedade rural, onde havia terras para cultivo, um castelo fortificado, aldeias, pastos e bosques. Nessa época, você pega a Europa, aqui, o que acontece? Não existiam países igual hoje, eram regiões. Então, você tem a região dos francos, hoje a França, você tem dos visigodos, você tem aqui na Itália os ostrogodos, são regiões, são grandes propriedades territoriais. Então, a gente fala que, nesse momento, na Europa, há um processo de ruralização, e o poder, ele é descentralizado, é espalhado, tá? Cada senhor feudal manda na sua propriedade. Então, isso aqui é o início aqui do surgimento da Idade Média, porque eram reinos. Hoje, você pega um mapa da Europa, são vários países, mas na época ainda não tinha essa noção de um Estado moderno, país, nação, tá? Eram regiões na Idade Média, tá? Surgimento da Idade Média. Eram regiões que depois vai dar aí a formação dos estados modernos, que a gente vai ver para frente, logo depois, tá? Então, você pega aqui Europa, gente, aqui, terra ocidental, aqui é a Idade Média. Ó, vamos para a atividade, então, a primeira atividade aí da semana 1, tá? Dos nossos aqui planos tutorados, aqui da nossa apostila de história, tá bom? Ó, agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Ó, atividade número 1, anote aí no seu caderno de anotações. De história. Ó, faça uma pesquisa em livros ou internet sobre o feudalismo e responda as questões em seu caderno, tá? Então, copie as perguntas, responda e copie as perguntas aí, caneta,
e responda a lápis, tá? Quais eram, a letra A, quais eram as principais atividades econômicas da época feudal? Era a indústria ou era a agricultura? Quais eram as principais atividades econômicas? E quem exercia o poder nessa época, no feudalismo? Letra B. A letra C. Qual era a importância da religião no período feudal? Tá? Ela era importante? Faça uma pesquisa. Ou olhe aí no seu caderno, seu livro didático da sua escola. Letra D. Quais as características do feudalismo? Tá? Agora vamos para 2. O feudalismo sofreu mudanças com o renascimento comercial e urbano, logo depois que começa a desenvolver novamente o surgimento do comércio, então ele vai sofrer mudanças, esse sistema feudal. O crescimento das cidades contribuiu para a diminuição do poder dos senhores feudais, o que abalou o feudalismo. Muitos servos fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. Isso quando o feudalismo entra em crise. Aqui nessa atividade 2, logo aqui embaixo, está pedindo para você fazer uma pesquisa, tá? Aqui no Brasil, de várias cidades que são consideradas patrimônio da Unesco, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então, ele deu aqui vários exemplos de cidades que você pode estar pesquisando para saber um pouco mais, ó. Temos várias cidades consideradas patrimônio histórico, como Ouro Preto, Tiradentes, em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro, Laguna, em Santa Catarina. Então, escolha uma dessas cidades e faça uma pesquisa. Na atividade 2, então, você pode estar utilizando aqui alguns sites de pesquisa, da Unesco, Plan, tá? Então, escolha o site, faça a sua pesquisa e anotem no caderno de vocês, no caderno de história. Vamos relembrar, então, novamente, tá? Aqui, a sociedade feudal, como que ela era dividida? Ó, a sociedade do feudalismo, ela era dividida em 3 classes sociais, que era o clero, que são os membros, né, da igreja, na época só a igreja católica poderia existir, tá? O domínio é dela, tá? Dos membros do clero, a nobreza, que era composta, então, aí pelos senhores feudais, e os servos, tá? Os trabalhadores aqui, que era preenchida pela classe mais baixa, que são os camponeses. As classes eram denominadas estanques, paradas. De servo você não poderia se tornar nobre, tá? Não tinha essa mobilidade social, ó. As classes eram denominadas estanques, por isso no sistema não havia mobilidade social, ou seja, os servos estavam condenados a passarem o resto de suas vidas servindo aos senhores. A nobreza, formada pelos donos dos feudos, ou senhores feudais, era a classe mais alta do feudalismo. Dona das grandes propriedades rurais, ela exercia o poder absoluto sobre as demais classes, tá? Dessa forma, a classe se dividia, então, suzeranos, que eram os donos da terra, anota isso aí que é importante, e vassalos, que eram os servos trabalhadores. Faça essa anotação. Além disso, era a responsável pela gestão de leis, concessão de benefícios, administração da justiça, dentre outros. O clero era composto principalmente, então, pelos membros do catolicismo. Com isso, o cristianismo, sistema controlado, então, pela Igreja Católica, vai moldar os comportamentos, os ideais, a cultura do homem medieval, tornando a Igreja a instituição mais poderosa da Idade Média, na época do sistema feudal. Vamos ver aqui, ó, a pirâmide aqui, como que era composta essa sociedade, tá? Na Idade Média, feudalismo aqui nesse sistema. Ó, podemos comparar a estrutura social francesa a uma pirâmide. Ó, isso aqui na França, você tinha o rei, monarca, você tinha o clero, que é o primeiro estado, o segundo estado, da nobreza, o terceiro estado, a maioria da população. Então, Idade Média, aqui você tem a característica dessa sociedade, que não tem mobilidade. Se você faz parte do terceiro estado, tá? Você não vai pular para o segundo estado, nobreza. E na Idade Média, o contrato de vassalagem. Você tem um rei, ele vai doar terras para o suzerano aqui. E por vez, o suzerano, o que ele vai fazer? Ele vai
proteger, dar auxílio e vai doar em feudos, que ele vai receber uma propriedade de terra tão grande que ele vai doar a outras pessoas. Então, esse mesmo suzerano aqui, ele vai se tornar aqui, ele vai doar terras, tá? Para vassalos aqui. E esse vassalo, por vez, também vai receber grande propriedade de terras que ele pode dividir. Esse vassalo pode se tornar suzerano também, tá? E todos têm esse compromisso de proteção e auxílio. Se o rei, ele entra em guerra, todos aqui que juraram fidelidade vão entrar em guerra também. Ó, relembrando então a sociedade, as relações feudo-vassálicas, tá? Essas relações de dependência pessoal e de obrigações recíprocas. Se um entrar em guerra, os demais acompanham também, devido a essa dependência pessoal. Suzerania e vassalagem. Nobre e nobre, tá? Suzerano doava a terra e dava proteção. O vassalo é aquele que recebe a terra e ele deve jurar fidelidade e também auxiliar na guerra, pagamento de resgate, se acontecer, tá? E a homenagem é esse momento, essa cerimônia, o juramento de fidelidade. E a investidura é o ritual da entrega da terra ao vassalo. Olha a sociedade aqui, como que ela predominava na Idade Média. Aqui, então, você tem lá o manso senhorio, essas terras, que é do senhor, você tem o manso servil, que é a terra do camponês, e tem o manso comunal, que são as terras que são comuns a todos, todos podem utilizar. O servo, o manso servil, aqui o camponês, ele tem que trabalhar alguns dias da semana para o senhor, está nas terras do senhor. Então, 2, 3 dias da semana ele trabalha para esse senhor. E os demais dias ele trabalha na sua terra, tá? Então, e lembrando que ele ainda tem que pagar os impostos, tá? E paga impostos para o senhor feudal e paga também o dízimo para a igreja, 10% de tudo aquilo que ele produzir. Então, não tem muita relação comercial, é mais entregas de produto, trocas entre produtos. Ou você paga com o seu trabalho também, não tem um trabalho assalariado. Então, essas relações. Aqui a economia feudal, então, ó, tudo girava, então, em torno do feudo, dessa grande propriedade rural, que era uma grande área rural pertencente, então, ao senhor feudal. O feudo, ele era autossuficiente, ele produzia tudo aquilo que ele necessitava. E com a economia agrária de subsistência, eles não produziam a mais para ficar vendendo, para ter lucro, tá? Aqui o capitalismo ainda não vai aparecer igual hoje. Você tem moedas, você tem dinheiro, mas não tem essa corrida pelo lucro, tá? Você só produz aquilo que você realmente precisa. As trocas que ocorriam, então, eram in natura, ou seja, era um produto por produto, você trocava um produto por outro. A gente chama isso de escambo. Os servos, em troca da moradia e proteção dos nobres, trabalhavam no campo e pagavam impostos pesados, e quando entrava em guerras, e tinha que auxiliar ainda mais. Então, relembrando, tá? Divisão da sociedade feudal. Os servos, por sua vez, correspondiam à maior classe do feudalismo. Era composta, então, por escravos, vilões. Vilões é o servo que não está preso à terra, naquele compromisso. Seria mais o trabalhador livre, tá? E camponeses, que eram obrigados a prestar serviços pesados. Assim, plantavam, colhiam, produziam azeite, vinho, pão, farinha, queijo, manteiga, caçavam, pescavam e ainda trabalhavam numa rudimentar indústria artesanal. Só abrindo um parêntese aqui, tá, gente? A caça, ela era predominante dos nobres, não era qualquer região que se podia caçar, ou camponês. Como os nobres, eles se dedicavam sempre à guerra, à proteção, tá? O esporte deles era a caça. Então, a caça era permitida, era mais para os nobres, e não para o trabalhador do campo, o servo. Além disso, o trabalho dessas pessoas envolvia uma série de obrigações, entre elas o trabalho como rendeiro, quando pagava-se ao senhor com mercadorias ou prestações de serviços pelo uso da terra. O trabalho gratuito era realizado por algumas famílias em determinados
em dias determinados, e o pagamento era dado por meio da permissão do uso de fornos, moinhos e outros equipamentos agrícolas. Bom, confira aqui alguns impostos que eles tinham que pagar, tá? O trabalhador do campo. A captação, que era o imposto pago por cada membro da família, um imposto. O dízimo, 10% de tudo que ele produzia, ele tinha que pagar à Igreja Católica. E a talha, que era uma parte da produção, deveria ser paga ao senhor feudal. E a banalidade. O que era a banalidade? Era um imposto, era um pagamento que possibilitava a utilização de bens do feudo. A exemplo de moinhos, fornos, estradas, tá? Você ia atravessar uma ponte, estava nas terras do senhor feudal, você pagava um imposto. Havia também um grupo de trabalhadores chamados de ministeriais, tal que eram. Ao contrário dos servos, eles podiam conquistar uma ascensão dentro da nobreza. Quando os vassalos recebiam algum benefício, da vindo dos suzeranos, ele devia comprometer-se a servir a esse senhor, inclusive participar do seu exército, caso fosse necessário. Bom, que vai levar ao declínio do feudalismo. Ó. Devido às grandes mudanças que ocorrem na estrutura da sociedade, como o retorno das atividades comerciais e o crescimento populacional, o feudalismo sentiu os impactos e começou a se romper de forma gradual. As relações de produção tiveram a influência do trabalho aqui, livre, assalariado. Com isso, a opressão dos senhores feudais sobre os servos aumentou, na tentativa de manter uma relação comercial conforme a sociedade vinha exigindo. A situação foi motivo, então, de revolta para muitos servos que já estavam insatisfeitos com a maneira como eles trabalhavam. Isso vai resultar, então, na fuga de muitos deles, tá? Para as cidades. Então, você tem esse renascimento das cidades, do comércio. O início de uma nova classe de camponês fez com que muitos senhores passassem a contratar trabalhadores assalariados, eles recebiam salários, tá? Isso deu início ao surgimento, então, de um futuro regime, que é o capitalismo, que está surgindo. Por enquanto, ele é muito tímido, tá? Mas já é o surgimento do capitalismo. Agora, vocês vão anotar agora a semana 2, coloquem em destaque aqui, tá? Aqui, a gente agora vai estar trabalhando a modernidade, o mercantilismo, a colonização, a formação desses países, desse Estado, nação, e o poder agora, ele vai centralizar. Na Idade Média, era descentralizado, era dividido, tá? Que cada região, cada feudo tinha o seu exército próprio, sua moeda própria, tá? Eram autossuficientes, eram descentralizados. Agora não. Com esse renascimento, essa retomada do comércio, começa a formar o Estado, o país, a nação, e começa a concentrar muito poder na mão do rei, tá? Que é a característica do absolutismo. Esses são os temas dessa segunda semana. Ó, caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai entender a Idade Moderna e suas especificidades em um contexto de início de globalização, no qual o capitalismo ganha força, juntamente com a classe social burguesa. Começa as navegações também, gente, a descoberta de novos países, tá? Por isso que colocou globalização entre parênteses. É uma globalização tímida, mas já é uma busca de novos mercados, novas mercadorias. Então, você está saindo da Idade Média, do fim desse sistema feudalismo, desse sistema econômico, cultural, que vigorou na Idade Média, agora surgimento aqui da Idade Moderna, a partir do século XV, aqui com as navegações e a globalização. Ó, fique por dentro dos conceitos. Estado, seria interessante vocês anotarem, tá? Estado é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada, tá? Então, a formação de uma nação, de um país. Ou numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. A gente fala também do Estado brasileiro, tá? O país, a nação, esse sentimento, tá? De nacionalidade. Ó, vamos rever, então. Modernidade. Seria interessante anotar no caderno, tá? Modernidade é um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Capitalismo é o sistema de desenvolvimento econômico
vivido na maioria dos países pelo mundo, burguesia, uma camada social que se dedicava ao comércio, ao artesanato, e o mercantilismo já não vai ser mais o feudalismo. Agora, as práticas econômicas aqui, cada país vai estar adotando aqui o mercantilismo. O que seria o mercantilismo? É interessante vocês anotarem isso para fazer as próximas atividades. Ó. Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre o século XV até o final do século XVIII. Tá? Que a partir do século XVIII, da Revolução Francesa, 1789, a gente fala da Idade Contemporânea, período contemporâneo. Agora a gente está nesse período moderno. Ó, o mercantilismo, ele originou um conjunto de medidas econômicas diversas, de acordo com os estados. Caracterizou-se por uma forte presença, intervenção do Estado na economia. Se você tivesse uma empresa na época, você não podia produzir o tanto que você queria. Você tinha que ter permissão do Estado, tá? Para produzir. Então, o Estado intervia muito na economia, tá? Então, essa política a gente fala mercantilista. E absolutismo é o poder absoluto do rei mesmo. Ele não segue uma constituição, leis. O poder dele é soberano, absoluto. Tá? Por isso que a gente fala monarquia absolutista. O rei é o monarca, o rei, o governante. E absolutismo, tá? Absoluto. Absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. A Idade Moderna, já, nos séculos XV e XVI. Ocorreram, então, grandes mudanças na vida da sociedade europeia, atingindo diversos aspectos da experiência humana, como a política, a cultura, a religião, a economia. No campo político, ocorreu o fortalecimento do poder dos reis, dando origem a novas formas de organização do governo. Na cultura, nas artes, no pensamento, também passaram por profundas modificações, resgatando valores da antiguidade. A experiência religiosa foi profundamente marcada pelo surgimento de novas crenças e igrejas, provocando grandes conflitos. A vida econômica também sofreu grandes transformações, especialmente através do grande desenvolvimento do comércio, que vai mudar essa sociedade, tá? Além disso, viajantes passaram a explorar os mares, chegando a novas terras e povos, antes desconhecidos pelos europeus, vai chegar aqui no Novo Mundo, na América, são as navegações. Isso vai impulsionar o capitalismo. Então, crise do feudalismo desse sistema que vigorava antes, tá? Com a descentralização do poder, dividido em reinos, agora não. Vai centralizar o poder, tá? Na mão do rei, do monarca, do governante, e aí vai delimitar essas regiões em países, em nação. É a formação dos estados modernos na Europa. Nesses países hoje existem na Europa, então formação desses estados, nação. O início, então, da Idade Moderna. O início da Idade Moderna vai datar, então, do início aqui do ano, aqui, de 1453, quando houve a queda de Constantinopla e sua derrocada, seu fim pelos turcos otomanos, e se estende até o ano de 1789, culminando com a Revolução Francesa. Então, a Idade Moderna começa lá no século XV, com as navegações, e quando tem a Revolução Francesa, quando a burguesia toma o poder na França, em 1789, aí é o fim desse período da Idade Moderna, tá? Até 1789, então, Idade Moderna, tá? Dessa forma, se teve a abertura de uma fase econômica e social intitulada de Estado Moderno, países, tá? A formação dos Estados modernos não aconteceu da noite para o dia, tendo seu início em Portugal, que resolveu já os problemas de casa rapidamente, centralizou e já se dedicou às navegações. A gente fala que as superpotências nessa época, Idade Moderna, é Portugal e a Espanha, que vão se dedicar aqui às aventuras, nos oceanos, buscando outros novos mercados. Então, são estados aqui muito poderosos nessa época. Então, ó, a formação dos estados modernos não aconteceu da noite para o dia, tendo seu início em Portugal, retomando a Península Ibérica dos mouros, muçulmanos, o mouro, foram necessários cerca de 300 anos para que o desenvolvimento estivesse estabelecido.
tá? A formação, então, dos estados modernos aqui, então, veio com essa crise feudal, que começa, então, o processo de substituição de uma nova forma de governo, para o desespero da nobreza, que viu seu poder diminuir, minguar. Como a época feudal foi marcada por um poder político controlado pelos senhores, depois da crise e com a ascensão das transações comerciais, a burguesia passa a objetivar o estabelecimento de meios que assegurem seu papel de destaque no desenvolvimento político e socioeconômico. A consolidação, então, do Estado moderno se desenvolveu, então, no contexto de domínio total da figura do rei, tá? O soberano, o rei, o governante, caracterizando o Estado como absolutista, o Estado moderno, absolutista. Para dar poder total a alguém, é necessário se utilizar de mecanismos que justifiquem a conversão de tantos poderes a um soberano só. A citar, vamos lá? O poder militar equivalente ao poder de polícia hoje, para ter certeza de que a ordem pública será mantida na contenção de revoltas, por exemplo, parte burocrática, pessoas que possam servir ao rei, da moeda única, para ficar mais fácil comercializar, aspectos padronizados, o idioma oficial, as leis, tá? E tributos, pagamento de taxas, impostos obrigatórios, constituindo como um dever social. Tem que pagar o rei, o governante, ao seu país, os impostos. E o absolutismo que caracterizou, tá? Para manter no poder, a burguesia, então, fomentou um papel muito importante de apoio ao rei, pois o rei precisava de proteção e segurança em seu poder absoluto. Do outro lado, a burguesia queria mesmo poder que fortalecesse a economia, pois dessa forma suas relações comerciais também estariam fortes. Tá? Esses estados, esses países ficaram ricos. A Igreja Católica, por sua vez, representada pelo clero, e apoiava o rei também. E a população mantinha as demais classes e era sobrecarregada com altos impostos, diversas obrigações. Eram explorados, eram constantemente coagidos, reprimidos. Vamos para atividades agora. Atividades aqui. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 1. Agora você já sabe que as origens do Estado moderno se encontram no final da Idade Média. Leia o texto a seguir, que apresenta uma explicação para o termo Estado. Depois observe a charge. O Estado é uma entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. É bastante controverso tentarmos estabelecer uma definição geral para o Estado, mas podemos pelo menos definir alguma das funções do Estado Nacional, fixadas historicamente no Ocidente. Cabe ao Estado o domínio da força e da repressão, a proteção do território e do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Aqui a charge está escrito aqui, ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Bom, não parece que eles estão numa casa aqui. E do outro lado a pessoa está ouvindo e falou, tô ligado. De acordo com o texto, tá? Quais são as principais funções do Estado? É aquele texto anterior, tá? Aqui o Estado. Qual que é a função? Qual que é a importância aqui do Estado? Tá? Essa pergunta é letra A. Letra B. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, todo brasileiro tem direito à moradia, condição necessária para ele se desenvolver como cidadão. Analise a charge acima que critica o descumprimento desse direito social. Então, você vai fazer essa análise e colocar a sua resposta aqui. C. O que você pensa sobre essa lei da Constituição de 1988, que todo brasileiro, todo cidadão tem direito à moradia, tá? Você vai colocar a sua opinião pessoal. Aqui agora, letra D. Você concorda com a ideia de que o Estado brasileiro deve garantir moradia a todos os cidadãos? O Estado brasileiro, nação, esse país, ele tem que ofertar educação de qualidade, gratuita, para que futuramente essa pessoa consiga entrar no mercado de trabalho, exercer plenamente sua cidadania? Se sim, se coloque e justifique sua resposta. Letra E. Você acredita que os Estados nacionais que se formaram na Europa, no final da Idade Média, também tinham essa função social?
voltada para a formação de cidadania, eles elegiam o seu governante, eles participavam. O que vocês acham? Tá? E letra F. Registre as suas opiniões no seu caderno de história para que seu professor dialogue com você na volta das aulas. Então, faça sempre suas anotações. Agora, atividade 2. Agora já a idade moderna, aqui o absolutismo, mercantilismo, aqui o desenho aqui, falando do mercantilismo. Ó, diminuição das importações. Se você compra pouco, vamos ver a ilustração aqui. Se você compra pouco, tá? E vende muito mais, você acaba se tornando mais forte, vai ter uma economia melhor. E se você protege o seu país, as suas empresas aqui contra o produto de outras empresas, então você está fortalecendo aqui o seu Estado. E essa política mercantilista que está vigorando na Idade Moderna, tá? Aqui, o que é que eles fazem para proteger as indústrias nacionais? Eles vão ter esse aumento dessas taxas alfandegárias. Os produtos que entram no seu país, de outros países, eles aumentam as taxas, porque o produto fica muito caro e as indústrias nacionais, os produtos continuam baratos. Então, todo mundo vai comprar o produto do seu país, tá? Ó, desenvolvimento manufatureiro, então, eles vão incentivar as indústrias, monopólio ao domínio, e vão manter colônias, como eles estão descobrindo outros países aqui, quer dizer, outras regiões aqui, outros continentes, eles vão começar a colonizar, tá? Então, essa é uma política que o Estado, na época da Idade Moderna, tá, eles defendiam o mercantilismo. Então, atividade 2. Depois de ter visto o vídeo, ou pesquisado sobre a formação dos estados nacionais absolutistas e mercantilista, Estado e nação, é para conceituar, definir, tá? Agora observe as imagens e responda ao que se pede. Qual a letra A? Quais são as características do mercantilismo? B. Qual era o objetivo do mercantilismo? Como, letra C, como você descreveria o absolutismo monárquico? Com as suas palavras, como você descreve? Letra D. Agora pesquise e desenhe a pirâmide da sociedade na Idade Moderna. Faça um desenho. Então vamos relembrar para a gente conseguir responder essa questão. O mercantilismo é um ícone e uma das principais características do Estado moderno. O mercantilismo, ele prima pela intervenção estatal na economia, então o Estado é forte, ele intervém, tá, na economia, cuja justificativa é o desenvolvimento da riqueza interna do país, bem como acumular essas riquezas. O acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, tornaria a nação rica. Então, quanto mais ouro, tá, mais prata, mais metais tivesse esse país, mais rico ele seria. Sendo assim, havia alguns itens elencados pelo governo para obtenção de riquezas, tá? E a forma como muitos países foram colonizados implica bastante na realidade atual desses países, pois normalmente nações que foram no passado colônias de exploração, tendem a carregar em suas raízes culturais os traços ainda da exploração, tá? Então, a característica aqui do mercantilismo, aquilo que eles defendiam, esses países, esses estados-nação. Olha, metalismo, que é o acúmulo de metais, ouro e prata, lembra do Brasil, o Brasil era colônia de Portugal. Então, aqui, quando começa a descoberta do ouro, tá, e extração, que é o século XVII, XVIII, então toda essa riqueza está indo para onde? Para a Europa, para Portugal. Protecionismo, que taxava-se com altos impostos produtos vindos de outros lugares para evitar que entrasse no país, de forma a fazer a valorização da indústria interna nacional do seu país, sem ter concorrentes. Monopólio é o domínio, tá? Monopólio, controle do rei, do monarca, nas relações e administração total do Estado. O que seria a balança comercial favorável, que era defendida pelo rei absolutista, tá? Característica desse sistema mercantilista. O que era a balança comercial favorável? O país, ele deve exportar, vender, tá? Exportar mais do que ele compra, importa, entrando mais recurso, mais dinheiro do que saindo. Então, você vai comprar pouquinho e vender muito. Aí você mantém a sua balança favorável para você. Então, balança comercial favorável seria isso.
E o pacto colonial, o que seria esse pacto? Você vai fazer com a sua colônia, tá? Que você tem. Bom, as transações comerciais das colônias vão se restringir, então, apenas às metrópoles. Então, por exemplo, o Brasil só podia comercializar com a sua metrópole. Quem que era a metrópole na época era Portugal, tá? A metrópole, o país dominante. Industrialização, desenvolvimento das indústrias para gerar lucros. E a expansão marítima, descobrir novas rotas comerciais para atingir a tão sonhadas Índias Orientais, em busca do mercado de especiarias, tá? Quando a gente está falando de especiaria, a gente está falando aí dos produtos de especiaria, assim, cravo, pimenta, mas também é ouro, tá? É o trabalho escravo, tá? E marfim. Então, não é só as Índias, é todo o litoral do continente africano, para chegar até a China, até a Índia, tá? Até a Ásia aqui. Então, era essa exploração, tá? O comércio com as Índias Orientais. Então, novamente, ó, Estado absolutista. Isso aqui é a Idade Moderna, com as navegações, século XV até o século XVIII. A Idade Moderna, então, vigorou aqui o absolutismo, o poder do rei absoluto, tá? Ele que sustenta aqui a nobreza, apoia os negócios dos burgueses, que estão comercializando o burguês, e esse Estado, ele tem uma política que a gente fala de mercantilista, o mercantilismo. Então, ele quer ouro e prata, metalismo, isso que ele defende. E ele defende o fortalecimento do poder real, que é a centralização do poder na mão do rei, tá? E quais os meios que ele usa para isso, para o Estado, para o seu país ter essa política mercantilista? Ele utiliza alguns meios quais? O protecionismo, vai proteger a sua indústria, vai manter colônias, dominar, explorar essas colônias, essas regiões e outros países, tá? Pirataria, ali os corsários, os piratas, tá? Que vão saquear as cargas, os navios de outros países, e a balança comercial favorável, comprar pouquinho e vender muito. Por isso que eles estimulam muito a industrialização, para ter produtos sempre para vender. Então, vamos lá? Relembrando, atividade 2. Agora vocês já conseguem responder. Quais são as características do mercantilismo? Quais eram os objetivos do mercantilismo? Como você descreveria o absolutismo monárquico? E pesquise e faça a sua pirâmide sobre a sociedade na Idade Moderna. Tá? Relembrando, característica do mercantilismo, metalismo, governo, desenvolvimento da indústria, vai estimular sempre essa indústria nacional e proteger o protecionismo alfandegário, tá? Sempre mantendo essa política do pacto colonial, vender caro e comprar barato. A intervenção do Estado na economia vai ser marcante. O rei absolutista, ele determina a quantidade de impostos e ele vai controlar muito o mercado. Vai chegar um momento que a burguesia não aguenta mais, tá? Esse controle do rei. Por isso que em 1789, na França, a burguesia vai tomar o poder, tá? E vai tirar o poder do rei. Aí já começa uma outra forma de governo que a gente vai ver depois para frente. Agora, semana 3. Pegue a caneta da sua cor, coloque em destaque, escreve semana 3, coloque aí sua data no seu caderno de história. Agora a gente vai continuar ainda estudando, ó, conceituar modernidade, mercantilismo, colonização, constituição do Estado Nacional e a característica do absolutismo. Então anote no seu caderno, semana 3. Caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai pesquisar quais são os produtos importados e exportados pelo Brasil atualmente. Pesquise também quais os países que mais vendem para o Brasil e quais os países que mais compram do Brasil. Fique por dentro dos conceitos, então. Importação, o que é? Coloque essa definição no caderno de vocês, é interessante colocar essa anotação. Importação refere-se à atividade de compra de produtos, bens ou serviços vindo do exterior, de outros países. Basicamente, a entrada de itens estrangeiros em um determinado país. E exportação. Anotem aí no caderno de vocês. Exportação refere-se à atividade de venda, envio ou doação de produtos, bens e serviços de um determinado país para outro. Basicamente, significa a saída de um item ou serviço nacional com destino a outro país. Exportar, você vai vender um produto seu para outro país.
Ah, e pede aqui para você pesquisar em revistas, jornais, livros, sites. Aqui tem algumas sugestões de sites para sua pesquisa, ó. HistóriaNet, brasilescola.com, tá? Ó, suapesquisa.com, sohistoria.com.br, historiadobrasil.net e historiadomundo.com.br. Então, tem alguns sites que dá para você pesquisar, além do seu livro didático, tá? De jornais. Então, tem esses sites também de pesquisa. Agora, vamos para a atividade. Atividade número 1, ó. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 1. Faça uma pesquisa, então, nos sites aqui, de sugestão. O que você vai fazer de pesquisa nesses sites aqui? Produtos importados pelo Brasil, tá? Você vai anotar 10 produtos que o Brasil importa, compra, e depois que ele exporta, que ele vende, tá? Na segunda coluna. Faz esse desenho no seu caderno, coloque essas colunas no seu caderno, tá? Bem organizado. Ó, pega uma régua e vai delimitando aí. Países que vendem para o Brasil. Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Quais os países que mais vendem para o Brasil? E países que mais compra do Brasil, tá? Então, faça essas pesquisas e anotem tudo. Agora, atividade 2, ó. Vamos aprofundar o conceito de metalismo de balança comercial favorável. O metalismo, então, era uma teoria econômica que dizia que a riqueza de um país podia ser medida através da quantidade de metais preciosos, ouro e prata, possuídos. A balança comercial favorável, como desejavam ter sempre grandes reservas de ouro e prata, os países lutavam para que o saldo de suas importações, tudo o que eles compravam, fosse menor que o de suas exportações, tudo os que vendiam. Isto é, vender mais do que comprar. Quando as exportações são maiores que as importações, registra-se um superávit. Anotem isso, é importante. Na balança, e quando as importações são maiores que as exportações, registra-se um déficit, tá? Quando você importa, compra muito, quando essas importações são maiores do que aquilo que você vende, aí vai registrar um déficit, tá? Número 1. Você acha que apenas os metais preciosos são importantes para a economia de um país? É só ter ouro e prata? Ou é importante ele também incentivar a sua indústria para ter produtos para vender? Então, anote aí o que você acha. 2. Pesquise e registre que outros metais, além do ouro e da prata, são importantes para a indústria. Quais os outros metais? Pesquise isso. 3. Com a ajuda de um dicionário, coloque os conceitos aqui. Então, você vai anotar. O que significa déficit? O que significa superávit? Então, anote esse conceito, tá? Atividade 3. Posse das colônias. Para garantir a balança comercial favorável e os cofres cheios de ouro, nada melhor para os estados modernos do século XVI e XVII que possuir colônias, ou seja, territórios em outros continentes, sobre os quais essas nações exerciam autoridade. Entre colônia, o território dominado, tá? Que é explorado, dominado, e a metrópole, que é a nação dominante. Se estabelecia o pacto colonial. Por esse pacto, a economia das colônias era regulamentada pela metrópole. No caso do Brasil, por exemplo, os habitantes eram proibidos de ter fábricas, de fabricar a partir de suas matérias-primas e eram obrigados a vendê-las exclusivamente para a metrópole e assim comprar todos os bens da indústria manufaturados que precisassem, obrigatoriamente trazidos pela metrópole, então, pelo país dominante. O pacto colonial também incluía obediência política, ou seja, as leis na colônia eram as mesmas da metrópole. Ao longo da Idade Moderna, a coroa portuguesa conquistou colônias em 3 continentes: Ásia, África e América. Então, ela era uma superpotência na época, era um país muito poderoso, muito importante, tá? Tanto a coroa portuguesa como a coroa espanhola.
Essas colônias sempre foram garantia de riquezas para a monarquia portuguesa, pois produziam mercadorias que eram vendidas na Europa por preços elevadíssimos. Agora, você vai fazer a pesquisa no site, ou no seu caderno, no seu livro didático, você vai pesquisar, ó, Polônia, Angola, tá? Qual continente que fica Angola? Na África, continente africano. Quais são os produtos aqui que eram explorados aqui? A colônia Goa, na Ásia, produtos também. E depois o Brasil, que era colônia de Portugal, tá? Aqui no continente, na América. Então, quais eram os produtos nessa época? Faça essa pesquisa, tá? Semana 4, relembrando, busque anotar tudo o que você está aprendendo. Contamos com seu esforço e dedicação, para não perder tempo. E lembre, busque anotar sempre o que compreendeu de cada assunto estudado, não fique limitado aos textos contidos nas aulas, pesquise em outras fontes, como livros, internet, revistas, documentos e vídeos. Semana 4, coloque em destaque aqui, dê ênfase aí no seu caderno, aqui, na semana 4. O que nós vamos estar estudando aqui, ó, conteúdos relacionados. Sociedade africana e americana, sua diversidade religiosa, conexões entre a Europa e os povos da América, expansão europeia, tá? Essas navegações, comércio, as competições e alianças comerciais no Atlântico, Índico e Pacífico, a organização das Américas, da África, antes dos europeus chegarem, Américas e África tinham uma dinâmica própria e, em muitos sentidos, eram mais desenvolvidos cientificamente que os europeus. A organização das sociedades americanas e africanas antes da chegada dos europeus. Fique por dentro dos conceitos. Como você deve lembrar, a evolução humana começa há 6 milhões de anos atrás, nas savanas africanas, onde surgiram os primeiros hominídeos. Eles foram evoluindo, dando origem a diferentes espécies. Há cerca de 3 milhões de anos, surgiu o primeiro ser humano, o Homem habilis, ou Homo sapiens. Ele dará origem ao Homo erectus, seu descendente que surgiu há 1,8 milhões de anos. Foi a primeira espécie humana a atingir outros continentes. Há cerca de 200 mil anos surgiu o Homem sapiens sapiens. Há aproximadamente 100 mil anos atrás saiu do continente em uma série de ondas migratórias, atravessou a Eurásia e atingiu as Américas. Ainda surgiram outras espécies, como o Homem de Neandertal e o Homem florensis. Todas essas espécies desapareceram há mais ou menos 30 mil anos. A influência da África e dos ameríndios no Brasil se evidenciam no vocabulário, na religiosidade, na culinária, na dança, na música, na medicina, na arte. Para saber mais, vocês vão assistir aqui no YouTube o vídeo Os Africanos, Raízes do Brasil, tá? Com a duração de 6 minutos, e Os Indígenas, Raízes do Brasil, também com a duração aqui de 8 minutos e 42, tá? Disponível aqui, então, no YouTube. Então, atividade, o que se pede? Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 1. Depois de ter lido o texto, então, sobre a evolução humana, complete na linha do tempo o que aconteceu em cada um dos marcos temporais. 6 milhões de anos. O que aconteceu? 3 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, o que aconteceu? 200 mil anos e 30 mil anos, o que aconteceu, tá, com esse homem, com essa evolução humana? Aqui é necessário você fazer uma pesquisa mesmo, tá? Atividade 2. Depois de pesquisar como viviam os africanos e os nativos da América antes da chegada dos europeus, preencha o quadro abaixo com suas contribuições para a nossa cultura atual. Então, você vai anotar tudo, ó, da América, dos nativos, ameríndios, indígenas, vocabulário, tá? Aqui, quais foram as contribuições, que palavras aí que a gente ainda utiliza dos indígenas, por exemplo, tapioca, tá? Então, vocabulário, tá, dos indígenas. E o vocabulário africano, da religião, qual foi a contribuição? Da culinária, o que a gente utiliza muito na nossa culinária, que é indígena, que é africana, e das danças? Da arte, da música, da medicina. Então, você vai pesquisar sobre a contribuição de cada um desses povos, dos indígenas e dos africanos, para a nossa cultura. E, caro aluno, cara aluna,
Chegamos, então, ao fim de uma trilha de aprendizagens composta por 4 semanas. Espero que você tenha aprendido muito. Guarde suas anotações e atividades para compartilhar com seu professor e colega no retorno às aulas. Até a próxima e obrigada!